terceiro ano, vamos começar a nossa aula de hoje? Meninos, para a nossa aula de hoje, vocês vão precisar da apostila grupo 6 e vocês vão colocar essa apostila na parte de Ciências da Natureza, combinado? Vamos lá. Coloquem a apostila de vocês na página 146, que hoje nós vamos falar sobre plantas, né? O que são plantas? Todos vocês conhecem as plantas. E as plantas, elas são consideradas seres vivos, por quê? Porque elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Então, olha aqui, ó. Elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. A botânica é a ciência que estuda as plantas. E todo o conjunto de plantas de uma determinada região é chamado de flora, ok? E nós vamos estudar na aula de hoje que as plantas, elas são divididas em 4 grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo das briófitas, né? As briófitas são as plantas mais simples e menores que existem. Geralmente, elas são representadas pelos musgos, que crescem em locais onde tem muita umidade. Então, quando chove muito, às vezes atrás da casa da gente, na parede ou no muro, não cresce, parecendo um tapetinho. Aquilo ali é um tipo de planta chamado briófita. Por serem plantas muito simples, mas muito simples mesmo, as briófitas, elas não se desenvolvem em qualquer lugar. Elas só conseguem se desenvolver em locais onde são muito onde é muito molhado, onde é muito úmido, ok? Aqui nós temos outros exemplos de briófitas, como as hepáticas e os antóceros, ok? Então, o primeiro grupo de plantas é o grupo das briófitas, que são plantas muito simples, muito pequenas, que só se desenvolvem em locais onde tem muita água. Em seguida, nós vamos falar sobre as pteridófitas. São plantas bem maiores que as briófitas. Elas vivem na terra, mas elas preferem ambientes onde tenha muita sombra. Quais são os exemplos de briófitas que a gente conhece? A samambaia, né? A samambaia é uma planta muito característica, várias pessoas têm essa planta em casa. Nós temos também o licopódio, que é esse daqui, e também a cavalinha, né? Vocês já viram algumas dessas plantas? Essas plantas, as pteridófitas, elas são muito encontradas nos ecossistemas da Mata Atlântica e da Amazônia. Por quê? Porque esses dois ecossistemas, eles são caracterizados por árvores muito grandes. E essas árvores muito grandes, elas fazem muita sombra. Então, embaixo dessas árvores muito grandes, nesses locais de sombra, é onde se desenvolve as pteridófitas, ok? Continuando, agora nós vamos falar sobre as gimnospermas, né? As gimnospermas, essas gimnospermas, elas foram as primeiras plantas que surgiram com a existência das sementes, ok? E geralmente elas vivem no ambiente terrestre e em locais onde faz muito frio. Então, nós temos como exemplo a araucária. A araucária, ela é conhecida como pinheiro brasileiro. Nós temos aqui no item B de bola a sica e no item C Desculpa, meninos, no item B a tuia e no item C a sica. Esses dois exemplos aqui de árvores, geralmente eles são utilizados para ornamentação de praças, de casas, de construções, né? Muita gente tem um coqueirinho desse enfeitando a fachada da sua casa. E por último, nós vamos falar sobre as angiospermas. As angiospermas, elas são as plantas mais diversas e elas são as plantas mais completas que existem. Por quê? Porque elas têm fruto, flor e semente, ok? Se a gente pensar aqui nas gimnospermas, elas só têm semente, não tem fruto, não tem flor. Se a gente pensar aqui nas pteridófitas, nem semente elas só têm as folhas. E as briófitas também, são mais simples ainda. Então, esse grupo aqui
que é o grupo das angiospermas, é o grupo mais completo de plantas que existe. Por quê? Porque tem a flor, o fruto e a semente. Agora, nós vamos fazer juntos o exercício da página 151. Então, vou pegar aqui minha caneta. Vamos lá. Aqui nós temos um feijoeiro. O feijão, o próprio grãozinho do feijão é uma semente. E esse feijão também tem flor. Então, olha só. O feijão tem flor e tem semente. O que ele é? B de briófita, P de pteridófita, G de gimnosperma ou A de angiosperma. Você vai pensar junto com a tia Letícia, né? Por exemplo, se o feijão tem flor e semente, qual que é o grupo que tem flor e semente? É o grupo das angiospermas. Então, você vai colocar a letrinha A aqui, certo? Agora aqui nós temos um musgo, né? Vamos voltar lá no comecinho. Aqui nós temos o musgo também. O musgo faz parte de qual grupo? Grupo das briófitas, né? Então, nós vamos colocar aqui a letra B de briófitas, combinado? Agora, o próximo exemplo é a orquídea, né? Vocês podem ver que a orquídea tem a presença da flor. Qual é o grupo que tem flor? Né? Acabei de mostrar aqui, ó. Nós temos até uma orquídea aqui. Qual que é o grupo de plantas que tem flor? É o grupo das angiospermas. Então, você vai colocar aqui a letra A de angiospermas, né? E a bananeira? Pensa com a tia Letícia, a bananeira tem fruto. Qual que é o único grupo que tem fruto? Pensa e põe a letrinha. Aí nós temos o maracujazeiro. O maracujazeiro também tem fruto e flor, né? Que é o maracujá é o fruto e tem a flor do maracujá. Qual que é o único grupo que a tia Letícia falou que tem fruto e que tem flor? Coloca a letrinha aqui. Aqui nós temos uma hepática, né? Hepática. Se vocês observarem, a hepática, ela está aqui, ó. Aqui nós temos uma hepática. E ela faz parte de qual grupo? Do primeiro grupo que a gente falou, que é o grupo das plantas mais simples. Então, você vai colocar a letrinha aqui. Aqui nós temos o samambaiaçu. Eu acabei de falar sobre ele aqui, né? Nós temos um samambaiaçu aqui. Qual grupo que o samambaiaçu pertence? Você vai colocar a letrinha aqui. E por último, nós temos uma samambaia. Vamos procurar a samambaia aqui. Olha a samambaia aqui, ó. A qual grupo a samambaia pertence? A resposta está aqui e você vai colocar a letrinha no quadradinho. Combinado, meninos? Vamos passar agora para o exercício de número 2. Leia o texto e faça o que se pede. Eu vou ler e vou explicar o texto para vocês. Depois eu leio a pergunta. O avanço das cidades e das áreas de cultivo, assim como a utilização das plantas na indústria, provoca desmatamento, que coloca várias espécies em risco de extinção. Um exemplo é a canela sassafrás, planta encontrada no sul da Bahia, até o Rio Grande do Sul, e que está em perigo de extinção. A sua madeira é extraída para a fabricação de móveis e de material para a construção civil. Na medicina, ela é aplicada no tratamento de algumas doenças, como reumatismo e como repelente de mosquitos. Os indígenas que vivem em regiões dos estados do Paraná e de Santa Catarina usam a casca dessa árvore para o tratamento de dores e contusões. Contusões é quando você torce o braço, cai, bate, machuca sem quebrar. Escreva um pequeno texto com as suas conclusões. Meninos, a tia Letícia vai explicar o que esse texto está falando para vocês. As plantas, elas são muito importantes para a nossa sobrevivência. A gente usa planta para tudo.
na nossa alimentação, para fazer remédio, para fazer móveis, né? Acontece que o ser humano e a indústria têm utilizado as plantas de uma forma muito compulsiva, muito exagerada, sem se preocupar que essas plantas podem entrar no processo de extinção e nunca mais existir, né? Então, esse texto está falando de uma planta, né, que é a canela de sassafrás, que ela tem sido tão utilizada porque a madeira dela é muito boa para fazer móveis, que ela está em risco de extinção. Por quê? Porque as indústrias, elas arrancam a árvore da natureza, mas elas não plantam outra no lugar. E se continuar fazendo isso, essas plantas elas vão entrar em extinção. E se elas entrarem em extinção, provavelmente nunca mais vai existir e nós seremos prejudicados, entenderam? Agora aqui, ó, escreva um pequeno texto com as suas conclusões. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, para que vocês possam escrever o pequeno texto de vocês. A pergunta é o seguinte, presta bastante atenção. Nós acabamos de ler aqui no texto que o ser humano tem causado desmatamento e destruição das plantas, dos vegetais. Você acha que está correto destruir, acabar com as plantas? Você acha que está correto? Sim ou não? Você vai colocar o sim ou não. E depois que você colocar o sim ou não, você tem que explicar para a tia Letícia por que que não está certo acabar com as plantas, ok? Então, essa resposta é com vocês. Cada um vai pensar da própria cabecinha e vai escrever aqui para a tia Letícia. Por último, vocês vão agora fazer o exercício 3. Vocês vão pesquisar na internet, ou conversar com a mamãe, ou pesquisar aqui na apostila, né? Uma planta que vocês gostam muito. E vocês vão escrever aqui o nome dessa planta. Depois, aqui, vocês vão escrever se essa planta é Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperma ou Angiosperma. E nesse quadrado aqui, grandão, você vai desenhar e pintar esta planta. Meninos, nas semanas passadas, muitos alunos me mandaram desenhos sem colorir. E a tia Letícia já tinha combinado com vocês, desde o comecinho do ano, que eu gosto de desenho colorido, eu gosto de desenho pintado, ok? Agora sim, nossa aula chegou ao fim. Assim que vocês terminarem de fazer, vocês vão mandar foto para a tia Letícia das páginas 151, 152 e 153, que são essas páginas aqui das atividades, para que eu possa corrigir. E depois, lembrando que é a apostila grupo 6, combinado? Meninos, um beijo para vocês e até quinta-feira.